Shalom, meus queridos amigos e irmãos, Shabbat Shalom. Hoje nós vamos compartilhar com vocês mais uma porção da Torá, a Parashá de número 19, que se intitula com o nome de Terumá. E essa porção ela se encontra no livro de Êxodo, ou seja, Shemot, capítulo 25, quando nós lemos: Adonai disse a Moshe: fale ao povo de Israel que façam uma coleta para mim. Aceitem a contribuição de quem quiser colaborar de coração. A contribuição que receberão deles consistirá em ouro, prata e bronze, tecido azul, púrpura e escarlate, vinho fino, pelos de cabra, peles tingidas de carneiros e, para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras, para o encaixe, para o colete ritual e o peitoral. É interessante que a palavra terumá, que é o tema dessa porção hoje, que nós entendemos como oferta, coleta, entrega, né? Porque a palavra terumá, ela significa contribuição. E ela vem da raiz da palavra hebraica rum, que significa altura, altivez, para cima, para algo interessante, que nós entendemos que é a própria vontade livre de uma pessoa. Aqui nós podemos ver Adonai pedindo uma contribuição de forma voluntária de cada israelita, mas isso teria que ser conforme os seus corações. Por quê? Porque o coração, ele é símbolo do centro da vontade do homem. Porque é do coração que procedem as reações do nosso interior. E a medida de como nós doamos é a medida da nossa fé. E é tão interessante porque essa coleta, essa contribuição, ela seria para o próprio Senhor, para Adonai. E a contribuição seria voluntária, ou seja, quem quisesse doar. Mas essa doação ela teria que ser com uma intenção certa, que nós chamamos de kavaná, uma intenção correta. E essas contribuições, eu entendo que elas revelam a própria personalidade de cada doador. Porque quando nós fazemos uma oferta voluntária, nós estamos entregando ali o que há na nossa mente, que é a nossa Neshama, mas também nós estamos entregando o nosso Ruach, o Espírito que habita em nós, mas também nós estamos dedicando até o nosso corpo, Nefesh, como uma oferta ao Senhor. Ou seja, essa oferta, ela não estava baseada em apenas coisas, mas aquilo que era oferecido era como se representasse a própria pessoa que estava doando. E nós sabemos que o Senhor pediu ouro, prata, bronze, que dá a entender que representa a condição, vamos dizer assim, financeira de cada pessoa que contribuiu. Mas também ele pediu alguns tecidos. E esses tecidos eu entendo que representam a entrega física de cada um. Mas o Senhor pediu o azeite. E o azeite, ele representa a entrega espiritual. E as pedras, posso entender que é a nossa própria vestimenta, ou seja, como nós nos apresentamos diante de Deus. Mas fica aquela pergunta: de onde os israelitas trouxeram essas coisas? Eles trouxeram do Egito. O que eu entendo? Que Deus, ele nos dá lá fora, lá no Egito, para que nós possamos usar dentro. Dentro do quê? Dentro do seu propósito. E por quê? Porque esse santuário seria a referência de que Adonai estaria entre o povo. E esse santuário teria que ser o mesmo modelo do tabernáculo celestial. E esse tabernáculo celestial representa quem?
a própria pessoa de Yeshua. Porque nós podemos ler na palavra que o Verbo se fez carne e tabernaculou no nosso meio. É tão interessante, queridos, porque a palavra de Deus, ela nos instrui algumas coisas que isso faz com que nós possamos rever quem nós verdadeiramente somos diante do Eterno. Essa contribuição, além dela ser pessoal, ela também mostrava o trabalho coletivo comum. Porque a construção do Mishkan forçaria os israelitas a trabalhar juntos para cumprir o propósito futuro de Adonai. Ou seja, cada um daria uma parte. É como se fosse um quebra-cabeça, cada um tem uma peça. E cada peça ali é importante. Não importa o valor da peça, mas mesmo que a peça fosse de pequeno valor, ela também faz falta ali naquele quebra-cabeça. E nós sabemos que esse quebra-cabeça está sendo montado aí no mundo espiritual e vai chegar a hora que vai ficar faltando a última peça. E ele estará então no nosso meio. E eu creio nisso, nos nossos dias. Mas também o que nós vimos ali? Que a própria entrega dos 10 mandamentos, ela também vinha para unir o povo de Deus e o seu próximo. Mas a participação do povo na construção do tabernáculo, ela traz uma unidade diferente, que é o chamado vocacional, santo de cada um. Ou seja, nessa dedicação ao serviço do Deus único, que os libertou e revelou os termos da sua aliança. É interessante que o tempo de permanência no Egito como escravos fez com que aquele povo pudesse se tornar apto, ou seja, capacitado para grandes construções. Mas era uma obra construída diferente. Por quê? Porque seria uma obra construída em santidade. Porém, a construção do tabernáculo, ela seria agora um trabalho visando criar na terra um espaço sagrado, um lugar de adoração ao que é santo. Mas nós podemos ver aqui no capítulo 25, do versículo 3 ao 7, quando nós já lemos, que ali fala desses materiais que deveriam ser usados. O que eu posso entender? Que estes materiais, eles definem aquelas pessoas. Porque cada um desses elementos também representam os atributos do coração do homem, ou seja, o nosso caráter interior. E é interessante que muitos destes objetos seriam para a estrutura interior do tabernáculo e outras para o exterior. Então, o que nós podemos aprender aqui? A primeira coisa que eu posso aprender é que a estrutura física do tabernáculo seria feita da madeira de acácia. E o que a acácia representa? Ela representa o próprio corpo do homem, que é feito por essa madeira fina, frágil, torta. Mas nós sabemos que a acácia é uma madeira que resiste ao deserto. Porém, ela teria que vir revestida de ouro por dentro para que ela não apodrecesse. Então, nós entendemos que nós, como essa madeira da acácia, somos resistentes, mas o que nos torna verdadeiramente fortes é quando a presença de Deus está dentro de nós. E é interessante também que os elementos que ficariam dentro do Mishkan, eles representam a obra que Adonai faz dentro também do interior do homem. Ou seja, o que tinha dentro do tabernáculo? Nós vamos estar falando disso daqui a pouquinho. Então, nós entendemos que nós somos essa acácia revestida pelo ouro, que é o Ruach HaKodesh, a presença de Deus em nós. E dentro de nós trazemos certos elementos que representam
a presença de Deus dentro da nossa vida. Mas aqui no versículo 2, a gente pode ver Adonai pedindo um presente. Ele disse que aceitaria de todos que doassem de coração, tanto homens quanto as mulheres. E que essa doação não seria uma oferta de culpa, mas de um espírito profundo da alma em forma de gratidão. Muitas vezes nós só chegamos diante do Eterno para oferecer os nossos pecados, as nossas dores, as nossas ansiedades. Mas muitas vezes o Senhor busca de nós também uma oferta de gratidão. E quando nós entendemos aquilo que Deus fez em nossas vidas, nós vamos doar a Ele tudo aquilo que nós temos de melhor. E o que temos de melhor é a nossa própria vida. Mas é interessante que esses presentes, eles eram simples, como fios, metais, panos de pele curtida, objetos assim que se transformariam num espaço sagrado, onde Israel poderia procurar a presença de Adonai. Como o nosso Deus é maravilhoso, não é verdade? Porque o que nós aprendemos aqui é que se nós desejamos manter a nossa comunidade de pé, nós não podemos parar de fazer tzedakah e fazer isso de forma livre, ou seja, livremente. E como que nós podemos então manter a nossa beit, a nossa querrilá, a nossa comunidade, a nossa igreja? Como que nós podemos fazer isso ser mantido como um lugar onde a presença de Deus se manifesta? Como podemos manter essa comunidade um lugar onde os filhos de Deus possam frequentar como na própria tenda do encontro? Sabe como? Mantendo a chama da oração, dos estudos e também da prática diária dos mandamentos, daquilo que nós aprendemos do Eterno. Porque o povo de Israel, de escravo, eles foram transformados a construtores da casa de Deus na terra. E você também está fazendo parte disso. Diga aí, Baruch Hashem, eu faço parte dessa construção. Mas uma coisa interessante também é que a doação, ela é diferente para cada pessoa. Um pode dar mais, outro menos, mas independente da quantidade, o que pesa é a qualidade da sua entrega. É isso que o Senhor requer de nós. Às vezes nós ficamos nos cobrando pelo tempo que nós gastamos orando, lendo a palavra. Mas muitas vezes fazemos isso corriqueiramente e vamos perdendo até a própria espiritualidade, porque fazemos por fazer. Mas o que o Eterno quer não é a quantidade do tempo que você gasta fazendo a obra de Deus, orando ou lendo a palavra. É a qualidade. É como você lê a palavra. É como você ora. É como você se dedica ao Senhor. Não importa a quantidade do tempo. Importa é como esse tempo que você usa, ele tem sido para o benefício do reino. Mas agora, voltando aqui na história, imagina um povo recém-saído do Egito, já chegando no deserto, e Adonai disse para eles assim: me dê presentes. Ou seja, imagina que você agora está acabando de sair de uma situação, de um problema, de luta, de uma dificuldade, que era a hora de você agora deitar e respirar e se aquietar e procurar uma diversão, procurar alguma coisa que vai te escapar daqueles pensamentos, daquela tormenta da travessia, da saída do Egito. E esse Egito são as nossas lutas, as nossas escravidões, né? O que nós podemos perceber? Que esse povo que saiu ali do Egito, eles ouviram a voz de Deus dizendo: me dê presentes. No entanto, o que ele falou foi uma linguagem mais precisa. Ele disse: tomem para mim um presente. É interessante que a palavra hebraica é tomar.
Ou seja, Adonai pediu algo, mas há uma diferença entre dar e tomar. O que significa dar no hebraico? Sedaká? Seria um ato de justiça? Deus estava dizendo, é hora de vocês praticarem a justiça? Queridos, e a palavra tomar significa dividir. Ou seja, quando dividimos, nós repartimos dos benefícios que temos. Então o Senhor estava dizendo, tomem para mim um presente. Me dê alguma coisa e vamos dividir entre nós. Cada um dará uma porção de si mesmo. Isso é tão maravilhoso, amados, porque quando nós tomamos algo e entregamos para o reino, significa que quando damos, na verdade, nós estamos tomando. Por quê? Porque toda a riqueza que Adonai deu a eles no Egito, ela deveria o quê? Voltar para Adonai. Mas no versículo 8, nós encontramos a seguinte frase: eles devem erigir para mim um santuário para que eu viva entre eles. Erijam-no de acordo com tudo que eu mostrar a você, o modelo do tabernáculo e de seus utensílios. E aí ele fala, eis como devem erigi-lo. O que o Senhor estava dizendo aqui? Ele queria uma casa. Ele diz, olha, eu quero uma casa para mim, para que eu possa estar entre vocês. E eu entendo que o Senhor, na verdade, ele queria habitar, ou seja, Shacã, ele queria habitar entre nós. Mas aí no versículo 10 ao 15 diz assim, eles devem fazer uma arca de madeira de acácia de 1,14 centímetros de comprimento, 68,5 centímetros de largura e 68,5 centímetros de largura. Revista com ouro puro, revista pelo lado de dentro e de fora e coloque uma moldura de ouro em torno de sua parte mais alta. Molde 4 argolas de ouro para ela e prenda-as nos 4 pés, 2 argolas de cada lado. Faça varas de madeira, de acácia e revistas com ouro. Coloque as varas nas argolas nos lados da arca, use-as para carregar a arca. As varas devem permanecer nas argolas da arca, não devem ser removidas delas. Devem colocar no interior da arca o testemunho que eu darei a vocês. Agora aqui Adonai, ele explica para que serviria cada material. Mas o interessante é que ele detalha, antes de tudo, como deveria ser a arca e especificou que ela deveria estar no interior do tabernáculo, ou seja, no Mishkan. Sabe o que eu vejo aqui? Primeiro, é que a presença de Deus, ela repousa em um lugar de caridade, quando as pessoas estão dispostas a dar de si mesmas. Por quê? Porque a arca era o lugar onde Adonai era achado. E para chegar lá, nós precisamos entender todo o tabernáculo, porque a sua construção, ela corresponde ao caminho que temos que percorrer para chegar no lugar onde a presença de Deus, ou seja, do Eterno, habita. Amém? Mas é interessante que cada elemento da construção do tabernáculo, ela estava direcionada aos detalhes ritualísticos da construção e da manutenção do Mishkan. Cada objeto e os atos rituais são apenas, na verdade, irmãos, os meios, não os fins para viverem cada momento que Israel viveu. Ou seja, o ritual do templo é o caminho para nós experimentarmos Deus de maneira que os israelitas fizeram e presenciaram no Sinai. Mas fica a pergunta para nós: o que é o Mishkan? O Mishkan, que é o tabernáculo, é como se um precursor portátil para o templo. Ele seria sem telhado, uma barraca no deserto.
Sua cobertura era apenas de pele de cabra. Esse nosso Deus é muito simples. O seu interior era mais elaborado porque trazia no fundo a Aron Habrit, ou seja, a Arca da Aliança, com as tábuas da lei, que são os Luchot Habrit. Também nós temos lá a Menorá, nós temos a Shulchan, que é a mesa, o altar de ouro, o vestuário, os acessórios sacerdotais. E nós vamos ver que são 450 versos da Torá que são dedicados a essa estrutura. Então, amados, quando nós olhamos para o tabernáculo, nós vemos ele como um pano de fundo da criação de Deus, ou seja, desse Deus do universo. E por quê? Porque a criação do jardim, ela mostra um desejo de um Deus perfeito se relacionando com o homem desde sempre. Veja bem, o universo foi criado como um ato divino destinado aos seres humanos. Deus criou o mundo, foi para o homem. Porém, o Mishkan é como um complemento, um ato humano dirigido ao Criador do universo, convidando-o a entrar num lugar neste mundo. Sabe? Deus quer que o homem crie um espaço para ele dentro do seu vasto universo. Ou seja, a ideia de uma casa para Adonai não é tão fácil assim de entender. Mas Deus, ele sempre desejou estar entre nós. É interessante que coisas que Deus disse a Moisés deixou ele até um pouco assustado. Porque ele disse: e vocês vão fazer para mim um santuário. Lá em 1 Reis 8, 27, lá diz o seguinte, que como podemos dizer que me farão um santuário? Mas aqui nós encontramos no versículo 10, porque como poderia Adonai se reduzir a um espaço de 20 tábuas para o norte e 20 para o sul e outro para o ocidente? Como é que o Eterno poderia se compactar para habitar dentro de uma casinha de madeira? Seria um paradoxo, porque adorar aquele que é o Criador dos céus e da terra, aquele que está sentado nos céus, que não pode ser contido, agora seria confinado em uma caixinha? Oh, amados, isso é tão profundo porque a resposta está expressa, sabem quê? Que quando o nosso amor é grande, nós podemos estar junto até na ponta de uma espada. Mas quando ele se torna pequeno, deixou de ser forte. Qualquer lugar não é suficiente. Talvez você não tenha entendido o que eu estou dizendo. Sabe o que eu estou falando? Que o amor de Adonai é tão grande, mas tão grande por nós, que ele se reduz a estar no Mishkan, a ponta da espada, por causa do seu amor. Então, por que nós devemos construí-lo? Porque o Mishkan tinha rodas que podia se mover para várias direções. Deus queria mostrar que ele estava ali a favor de todos. Ele não estava direcionado somente àqueles que estavam à frente, atrás ou dos lados, mas ele queria mostrar que ele estava ali à disposição de todos. E é isso que o Senhor diz para nós nesse momento, que ele está aqui, habitando dentro de um corpo frágil, e nós sabemos que a Bíblia diz que Deus estava em Yeshua, operando salvação. Yeshua é esse tabernáculo frágil, que veio a esse mundo manifestar o amor de Deus. Baruch Hashem por isso. Mas nós podemos ver que, porque o povo, enquanto Moisés estava lá no Sinai, eles construíram o quê? Um bezerro de ouro. Então,
eu entendo que daí surgiu a necessidade de um meio mais tangível de adorar a Deus. Por isso, o tabernáculo com seus móveis, implementos e rituais, o homem queria adorar lá um bezerro de ouro e Deus disse: não, isso não, eu não estou nessas coisas. Mas vocês vão construir uma casinha de madeira de acácia e eu vou me manifestar no meio de vocês. Eu estarei dentro dela. Quando vocês olharem para esse tabernáculo, vocês vão saber que o único Deus e verdadeiro Deus está no meio de vocês. Amados, as leis que foram dadas a respeito do Mishkan e do templo eram leis que já tinham uma pretensão de nos ser dadas, como uma forma de Deus poder habitar nesse mundo, descansando numa casa, ou seja, descansando em você, em nós, na qual ele encontraria os seus adoradores. Yeshua disse para a mulher samaritana: o meu pai está à procura dos verdadeiros adoradores. Ele está à procura das casas simples, aonde ele pode entrar e manifestar a sua glória. Sabe por quê, amados? Quando nós estamos envoltos de tanta vaidade, de tanta carne, é impossível Deus entrar. Porque o tabernáculo, ele não pode ser algo que chame a atenção das pessoas. O que tem que chamar a atenção das pessoas é o que está dentro do tabernáculo. É por isso que Paulo, quando ele disse que não importava se aquele tabernáculo se desfizesse, que o mais importante seria que mesmo que o vaso fosse quebrado, aquele que está dentro do vaso teria a capacidade suficiente para refazer aquele vaso. E é isso que Deus quer para nós. Porque Deus, ele quer descansar em nós, num coração de adorador. E por quê? Porque o conceito de Makom é a palavra hebraica para o lugar. Essa palavra Makom, ela não se refere somente a Jerusalém e ao templo, mas ao próprio Adonai. Sabe por quê? Porque Makom é um dos seus próprios nomes. Sabe por quê? Deus é o lugar. Ele é o lugar da nossa adoração. Ele é o lugar do nosso descanso. Ele é o lugar das nossas bênçãos. Ele é o lugar onde nós encontramos a alegria, a paz. Mas é tão interessante que até os próprios judeus, eles têm duas concepções em relação ao Makom, ou seja, ao lugar. Eles têm uma visão de Deus como amarrado em um lugar, que seria o quê? O templo. E a outra visão era como se eles vissem Deus como o Ein Sof, ou seja, sem lugar. Um Deus que ocupa tudo, pleno em tudo. Makom é o lugar, mas Ein Sof é todos os lugares. É aonde a glória de Deus se faz e é o desejo de Deus habitar em todos os lugares. E isso é maravilhoso, amados. Deus deseja estar entre nós, agindo, sabe, trazendo a glória dele para as nossas vidas, trazendo o poder dele, a sua manifestação. Então, amados, assim eu gostaria de, através da palavra de Deus, explicar como nós gostamos de uma casa organizada, não é verdade? Nós gostamos, eu sou mulher, eu amo uma casa arrumada. Há momentos que eu sou uma Marta mesmo, sabe? Porque eu gosto de limpar minha casa, mas sabe por quê? Porque Deus não habita em lugar sujo, cheia de teia de aranha, sabe? Tudo sujo, fedendo. O mesmo zelo que a gente tem que ter para tratar com o pecado, arrancar o pecado da nossa vida, nós precisamos também de ter com a nossa casa, porque a nossa casa também é esse tabernáculo, onde Deus toma o espaço
todo lugar Ele está ali agindo. Você está na cozinha, Deus está agindo, porque ali a cozinha é o lugar do sacrifício, onde você está ali cacherizando as coisas, purificando os alimentos. Para quê? Para oferecer ao Senhor como uma oferta agradável. Quando você está ali na sua sala, quando você está ali também na sua cama, olha, a nossa casa é o lugar aonde Deus deseja manifestar o seu poder. Então, vamos ver como ele definiu a construção do Mishkan, fazendo um paralelo com a nossa vida, a nossa casa, que é também um templo. É interessante que toda casa ela é dividida, por cômodos, e cada cômodo tem um objetivo para a nossa ocupação ali dentro daquele lugar. Então nós podemos ver que o tabernáculo ele tinha 3 partes. Porém, antes das 3 partes havia uma porta, que é a porta de entrada. Como nós temos a nossa casa, nós também temos ali o portão da nossa casa, que divide, o muro ali do lado de fora. Então o tabernáculo ele tinha essa porta. Depois vinha o pátio. No pátio ali nós encontramos o altar de sacrifício e a pia. Depois, o segundo cômodo tinha o santuário, onde havia ali o candelabro, que é a menorá, a mesa dos pães, o altar de incenso e o véu que separava a porta do santuário para o Santíssimo Lugar. E lá no Santíssimo Lugar nós encontramos então a arca, da aliança. Mas é tão interessante que nós podemos ver o seguinte, que para a gente entrar neste tabernáculo, nós sabemos que Deus é achado aonde? Lá no Santíssimo Lugar. Mas para a gente chegar lá no Santíssimo Lugar, primeiro nós precisamos passar pela porta. E a palavra de Deus diz que Yeshua é a porta. E quando nós entramos na porta, nós vamos nos deparar com o pátio. Porque o pátio é o altar do sacrifício, que eu chamo ali de cozinha. É o lugar aonde fazia o sacrifício dos animais, matava o animal, fazia ali, tirava o sangue e tal. E é isso que nós fazemos na nossa cozinha, não é verdade? Nós limpamos os alimentos, nós purificamos os alimentos, nós cozinhamos o alimento. Ali também nós temos um animal, que você come um franguinho, um bife, uma carne cozida, assim. Então aquele animal ali, ele passou por um processo de sacrifício. E o que é que nós podemos entender? Que o pátio é um lugar onde nós temos a nossa primeira experiência com Yeshua. Porque você passa pela porta que é Yeshua. E que porta é essa? É o madeiro da cruz, o lugar do sacrifício. É o lugar onde você e eu somos mortos, crucificados ali com Yeshua. E ali nós temos a nossa primeira experiência. Por quê? Porque ali também é um lugar descoberto. Um lugar onde as pessoas podem nos ver, onde nós estamos sendo expostos, mas há muitas pessoas que têm vergonha de entrar pela porta e estarem ali no pátio, porque as pessoas vão me ver aqui, agora eu sou um crente, Mas a palavra de Deus diz que aquele que se envergonhar do Senhor, diante dos homens, o Senhor também o negará diante do Pai. Então nós temos que entender que nós temos que levantar nossa cabeça, reconhecer o nosso pecado, a nossa fragilidade e assim nos entregarmos, de coração ao nosso Deus e realmente passarmos ali por aquela experiência com Yeshua. Ou seja, é necessário sermos também um sacrifício vivo diante de Deus. Mas existem alguns elementos também lá no átrio, que era o altar de sacrifício, que era o lugar onde nós entendemos, que é preparado os alimentos, como eu falei, nós preparamos o alimento na cozinha, não é verdade? E eu estou escrevendo um livro, ainda não tive tempo de terminar, que chama Minha Casa, um Templo, e nós falamos algumas coisas bem interessantes, detalhadas assim, em relação à própria construção do tabernáculo. Mas ali no altar do sacrifício, era feito ali um altar, ele era feito de cobre e madeira,
significando o julgamento das impurezas, onde o animal era sacrificado e o sangue derramado para a purificação do pecado do povo. E era o sacerdote que realizava essa ligação entre o povo e Deus, porque ele ouvia o pecado do povo, transferia para o animal e o sangue que era derramado os purificava. E depois ele pegava aquela oferta e ela era queimada. Mas é tão interessante, irmãos, que o altar também ele representa a nossa expiação, a nossa reconciliação e a nossa techuvá, o verdadeiro arrependimento. Mas também o altar, ele representa a oferta vicária, que é a própria pessoa de Yeshua, que foi uma oferta voluntária, que se deu ali também por nós. E nós sabemos que nessa oferta tinha fogo para queimar os pecados. É a morte da carne, ou seja, o fogo estava ali fazendo esse processo da purificação. E nós sabemos que aquele sangue que era separado ali do animal, ele era aspergido, simbolizando assim a nossa remissão. Mas nós vemos também no átrio, no pátio, que havia a pia, a pia de bronze, que é chamado de quior. Eu entendo que essa pia, o quior, queridos, no meu livro eu escrevo o seguinte, que era o lugar onde o sacerdote lavava os pés e as mãos, não é verdade? Ou seja, quando nós vamos diante da presença do Senhor, nós precisamos de entrar limpos. Então, nesse livro eu coloco esse lugar como se fosse o banheiro que nós temos na nossa casa, onde nós tomamos um banho, onde nós lavamos o nosso cabelo, onde nós fazemos toda a faxina, do nosso corpo. E aqui, dentro da história, essa pia de bronze, ela representava então esse lugar onde o sacerdote se lavava. Mas também ele representa, ou seja, simboliza a palavra, a vida, a restauração, o batismo, que é a imersão que marca o novo nascimento, porque quando nós nos imergimos, no mikvê, nas águas, ali nós estamos o quê? Lavando o nosso corpo físico, mas ali representando como se nós estivéssemos lavando o nosso interior também. Mas é interessante que nesse lugar aqui, que é o átrio, ainda nós estamos no corpo. Sabe por quê, irmãos? Porque nós caminhamos numa escala espiritual. E nós precisamos entender que há muitas pessoas ainda que estão aqui nesse lugar, que não conseguiram alcançar ainda o santo lugar, o santíssimo lugar, porque elas ainda estão num processo. E nós precisamos de dar tempo a essas pessoas para que elas possam caminhar e crescer espiritualmente. Mas aqui nós podemos ver que Yeshua é essa porta. Quando, por meio dele, nós começamos a dar os primeiros passos. E aquela água, ela tem o quê? Um significado de purificação. E eu entendo também que é esse momento que nós passamos pela libertação. Mas no capítulo 26, do versículo 14 ao 30, ali nós vamos ver o santuário, que é a segunda repartição ali do Mishkan, do tabernáculo. E nós chamamos esse lugar de Mikdash, que significa lugar santo. No meu livro eu coloco como se esse lugar santo, é a nossa sala. Por que eu falo isso? Porque na nossa sala é o lugar onde nós recebemos visitas, onde a gente tem comunhão ali com os nossos familiares, também. Muitos estão ali assistindo a televisão, estão conversando. É ali que nós manifestamos a santidade, por isso que ele é lugar santo. Ali nós precisamos de ter uma experiência com o Ruach HaKodesh. Mas muitos não experimentam o lugar santo porque eles estão ali vendo suas novelas, seus filmes imorais, muitas vezes falando mal das pessoas, estão ali jogando conversa fora. Mas o lugar santo é o lugar onde nós experimentamos o Ruach HaKodesh, porque ali está a menorá.
sabe? O azeite está ali, ó, ofuscando aquela luz. E é tão interessante que é nesse lugar que nós passamos pela segunda experiência. A primeira experiência é na cruz, lá com Yeshua, né? Que nós estamos ali no altar do sacrifício, no pátio. Mas agora nós já entramos em casa. Nós já estamos participando, né? Como visitantes ali dentro daquela casa. Podemos já desfrutar ali daquela mesa que está ali, não é verdade? Então é a nossa segunda experiência. E o santuário, ele significa o nosso Shavuot. Ou seja, quando a palavra de Deus agora ela é escrita dentro de nós, e é por isso que nós vivemos um Pentecoste nesse lugar. Ali é um lugar que você se alegra, é um lugar onde você pula de alegria na presença do Senhor. Por quê? Porque é no lugar santo, no Mikdash, que nós somos restaurados na nossa alma. E é interessante que aqui só o sacerdote entrava. Por quê? Porque tinha que ser alguém que já tinha passado pelo processo da purificação, da expiação, do sacrifício. Mas nós louvamos ao eterno nosso Deus por Yeshua, porque Yeshua, ele foi o sacrifício vivo para nós. E por meio dele, hoje nós temos acesso ao lugar santo, porque o véu foi rasgado. E hoje nós podemos entrar como sacerdotes reais, para desfrutar da presença de Deus e ali sermos curados, sermos restaurados. É ali que você deixa seus problemas, é ali que você se alegra com a presença do Eterno, se enche do Espírito Santo, e é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Mas é interessante que esse lugar, o chão ainda era de areia. Por quê? Porque ali está mostrando que ainda nós estamos no mundo. Então significa que nós ainda estamos no mundo. E é nesse lugar que Deus vai nos adornar. É onde nós recebemos os dons, né? É interessante também que as ripas, elas eram feitas ali de madeira de acácia, que representa a nossa vida antes de Yeshua. Não é verdade? Mas tinha uma porta mais estreita do que a que dava para o pátio. Então nós podemos entender que era um lugar onde Deus já estava começando uma grande obra em nossas vidas. Onde nós saímos do sacrifício, da nossa techuvá, e agora o Senhor vai nos encher. Ele começa a nos encher com a luz da candeia da menorá. E é interessante que lá estava a menorá. A menorá, ela era feita de ouro batido. E é interessante que Isaías fala dessa menorá, porque ela representa, né, ela é o símbolo dos 7 Espíritos de Deus, e o óleo, a unção, a sermos batizados, imersos no Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo. E é interessante que essa menorá, no meio há uma haste, né, que é chamada de renovo, e nós sabemos que essa haste que sustenta esses 7 Espíritos é Yeshua. É Yeshua. Por quê? Porque Yeshua é aquele que representa também o povo judeu, o povo de Deus. Mas lá na sala, no lugar santo, tinha lá a mesa dos pães, que nós chamamos de churran. E eu acho tão interessante que esse momento aqui da mesinha nessa sala, ela representa a nossa copa, né? É onde nós colocamos a mesa para comer, não é verdade? Onde estão os pães, o vinho, onde nós estamos ali em comunhão, porque quando se fala de comida, está falando de comunhão. Então ali havia a mesa dos pães, ela era feita de madeira, de cetim, coberta de ouro, né? Ela tinha esses utensílios de ouro que representam o quê? O corpo em unidade. E nela se serviam 12 pães que eram consumidos pelos sacerdotes. E os pães, eles eram trocados a cada Shabat. E nós sabemos que o pão, ele representa a palavra de Deus, ou seja, a cada sábado o Senhor troca a palavra, vamos dizer assim, ele traz um pão novo para nós. A cada Shabat o Senhor nos dá uma comida nova, não é verdade?
Mas aquele pão também, ele representa, ele fala ali do fruto do trabalho. É quando nós mostramos, Senhor, que a mesa está aquilo que representa o meu trabalho da semana. Eu estou aqui agora oferecendo ao Senhor também. Porque, queridos, Deus ama se assentar conosco à mesa. Sabe? Nós precisamos de abrir os nossos olhos espirituais e enxergar essas coisas e saber que Deus está ali. E esse pão, ele é a oferta que nós damos ao Senhor. E é interessante que havia 2 fileiras alinhadas daqueles pães na mesa. Por quê? Porque as 2 fileiras alinhadas, elas representam a vontade de Deus. Ou seja, quando nós assentamos à mesa, nós temos que entender que temos que estar alinhados com o nosso Deus, dentro da vontade dele. Então, que nesse dia, nesse momento, ouvindo essa palavra, que você possa se ajustar diante do Senhor. Não se assenta à mesa para discutir, para poder brigar ou qualquer outra coisa. Quando nós assentamos à mesa é porque temos comunhão e Deus se agrada disso, não é verdade? Então nós vamos reconciliar, a mesa é um lugar de reconciliação. E se há ainda alguma falta no seu coração, no meu coração, que nós possamos aproveitar esse momento e nos assentarmos à mesa com o Senhor e receber dele tudo aquilo que ele tem para nos oferecer. Mas havia lá também o altar de ouro, que nós chamamos de Mishbar Haketoret, que era o altar de incenso, que representa então a nossa adoração, ou seja, nesse lugar santo é o lugar onde nós derramamos a nossa alma diante do Senhor para declarar o quanto ele é o nosso Deus maravilhoso, o quanto nós o amamos. Mas aí nós tínhamos também lá uma cortina, ou seja, o véu. Esse véu representava como se fosse uma porta, né, separando o santo lugar do santíssimo lugar. Mas eu entendo que esse véu ele representa o romper total de entrar no lugar santíssimo. Porque depois que nós passamos pelo santuário, nós vamos ver o parorete, que é esse pano de tecido azul, de púrpura e carmesim, de linho fino sustentado por 4 colunas de madeira de acácia e revestido com ouro e a base de prata. Então nós entendemos que o véu que separa o santuário dos santos, ele também simboliza a separação do homem de Deus. E agora todos temos livre acesso ao Pai. Por quê? Como eu disse antes, o véu fala da carne de Yeshua, que foi rasgado, dilacerado, para que nós pudéssemos entrar no Santíssimo Lugar. E onde é o Santíssimo Lugar? No meu livro eu coloco como se fosse o nosso quarto. A palavra de Deus diz: entra no seu quarto e chame a presença de Deus, porque Deus está ali. E é tão interessante que no Santíssimo Lugar só entrava o sacerdote uma vez por ano no Yom Kippur. E nós sabemos que o sumo sacerdote representa Yeshua. Nesse lugar, quarto, lugar santíssimo, ali representa o lugar da intimidade. Você só coloca alguém para sentar na sua cama, alguém que é íntimo de você. Seu marido, um irmão, um pai, uma pessoa muito ligada a você. E o que nós podemos entender? Que assim como um homem e uma mulher se relacionam numa intimidade profunda, o Santíssimo Lugar é um lugar onde Deus quer que eu e você possamos estar ali, nesse relacionamento de conhecimento profundo. Queridos, e nesse lugar, o que nós encontramos? A Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela era de madeira de acácia, ela era toda revestida de ouro. Representava a aliança de Deus com o homem. No meu livro eu escrevo o seguinte, que essa Arca da Aliança é a nossa cama, porque é um lugar de relacionamento. Ali é um lugar onde você se desnuda na presença do seu marido, vamos dizer assim, da sua esposa, da mesma forma que é o lugar onde nós nos desnudamos diante da presença de Deus. Porque quando nós conseguimos chegar nesse lugar, é porque nós estamos revestidos pelo ouro. Nós estamos ali
qualificados para nos apresentarmos diante do Eterno. E o bom de tudo é que Yeshua preparou esse lugar para nós. Nós sabemos que Yeshua, por meio dele, nós recebemos uma nova vida. E com isso nós temos um acesso livre à presença do Eterno. Mas é interessante que na Arca da Aliança havia ali o propiciatório, que eram 2 querubins, o querubim, de onde Adonai falava. Os judeus, eles costumam dizer que esses 2 querubins eram as místicas judaicas, Era uma menina e um menino, olhando para cima, E o que nós podemos entender? Isso é apenas um conhecimento judaico. Mas sobre esse propiciatório havia esses 2 querubins, e nós sabemos que Yeshua, ele é o nosso propiciatório. Esse propiciatório era como se fosse uma tampa que cobria a arca. Ou seja, nós só conseguimos encontrar o que está dentro da arca se nós estivermos com essa tampa que se abre para nós, que é Yeshua, o propiciatório. Os querubins, eles protegiam ali aquele propiciatório. E Yeshua, ele está guardado em Deus. Yeshua está também guardado no Senhor. Queridos, é nesse lugar que nós recebemos o batismo com fogo. É nesse lugar, por quê? Porque o ouro fala do que é puro, do que é nobre. A prata fala da redenção. Então, amados, nessa porção há um poder que é liberado para nós. Que você possa receber esse poder. O Senhor te chama nesse momento para você se apresentar diante dele, levando o que você tiver de melhor. O que você tem de melhor é o que Deus quer. Ele não está querendo a sua quantidade. Ele quer a qualidade daquilo que você tem para oferecer a Ele. E nós sabemos que o tabernáculo, ele representa também as 3 festas bíblicas, que é o pátio representa o Pêssar, o santo lugar representa Shavuot e o santíssimo lugar representa Sukkot. Ou seja, o lugar aonde nós estaremos para sempre na presença do Senhor. E para a gente terminar, o que esse tabernáculo nos ensina? Primeiro, que Deus leva o pecado a sério. O pecado, ele sempre causa morte. Segundo, Deus ama o pecador. Daí a intercessão do sacerdote. Terceiro, Deus é justo. O pecado leva à morte. Daí, por isso que nós precisamos de um substituto. E quarto, Deus é misericordioso. Por isso, o culpado, eu e você, ficamos livres. O templo é uma concessão de Deus às necessidades do homem? O tabernáculo é um centro espiritual cujo propósito e missão era manter viva a consciência do povo de Israel, respeitando os compromissos e obrigações adquiridos no Monte Sinai. O tabernáculo é um santuário carregado pelo povo para todos os lados. Não é Deus que precisa dele, mas sim os homens. Deus te pede aquilo que vai ser benefício para você. Porque aquilo que nós oferecemos ao Senhor, Deus transforma em bênção para nossas vidas. São eles que o construíram como uma linha direta de comunicação entre o puramente espiritual com a existência cotidiana, ou seja, o humano. O tabernáculo é uma concessão de Deus à natureza do homem. O tabernáculo é o compromisso do homem com Deus. Enfim, o tabernáculo é o homem revestido por dentro e por fora, em santidade. Baruch Hashem, que o Eterno nos abençoe com essa palavra e que esse Shabat você possa receber de Deus tudo aquilo que você tem necessidade. Mas fica a mensagem. O Senhor quer que você que você doe a Ele um presente. E o melhor presente que Ele pode receber é você mesmo. Amém? Querido Deus, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra. Obrigada, Pai, porque
É nela que nós temos a certeza do mover e do agir do Senhor. Por isso entregamos a Ti nossas vidas, entregamos todas as nossas necessidades e pedimos que a Tua misericórdia venha nos cobrir, para que nós possamos ser verdadeiramente o lugar da habitação do Teu Espírito, onde o Senhor poderá fazer com que nós, como tabernáculo, estejamos voltados para todos os lados, andando nesse deserto do mundo, e aí as pessoas olharem para nós e ver que o Senhor está em nós, agindo em nós por meio de nós, e que o Teu nome, Pai, venha ser glorificado por meio disso. Então nós te pedimos que em nome de Yeshua, que o Senhor santifique nossas vidas, que o Senhor traga verdadeira consciência no nosso coração de que nós precisamos ser melhores a cada dia. Dá-nos, ó Deus, a Tua Shalom, restaura a nossa alegria, nos dê força, nos dê capacidade de servir o Senhor. Queremos deixar o Egito, deixarmos de ser escravos para sermos servos do Senhor. Esse é o nosso desejo, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.